Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando mais uma aula. Nas aulas anteriores nós vimos dois métodos de ordenação, que foram o Selection Sort e o Bubble Sort. Bom, eu tirei a aula de hoje para falar sobre um terceiro método e o último que a gente vai abordar, que é o Quick Sort. Deixar claro que nós temos muitos outros métodos de ordenação, mas eu julgo esses três como os principais. Nós temos Insertion Sort, temos Shell Sort, Heap Sort, mas eu acho que eles já fogem um pouco do que a gente busca aqui, que é a simplicidade. Bom, o Quick Sort ele baseia-se na divisão e conquista, ou seja, o método de dividir para conquistar. Ele simplesmente pega um vetor, né? Se o vetor tem 10 posições, ele separa esse vetor, ele divide esse vetor em duas partes, a parte da esquerda e da direita. Ele pega a parte da esquerda e divide ela novamente em duas partes, e vai dividindo, até que chega uma hora que ele não consegue mais dividir, e no final ele volta ordenando. Então nós já temos a base de que o método Quick Sort é recursivo e não iterativo, como a gente pensava. Bom, se vocês procurarem aí no Google, né, na Wikipedia, vocês vão encontrar um algoritmo que ele é feito por três funções, sendo que uma função eu julgo ela desnecessária, mas você pode fazer uma função que ela nada mais faz do que aquela troca do valor menor com o maior. Lembra daquela troca? A gente tem que usar uma variável temporária, né, uma variável auxiliar para fazer essa troca. Ele simplesmente tem de diferente essa troca, essa função de troca. Nós não vamos fazer essa função de troca, eu julgo ela desnecessária, mas se você quiser pode colocar no seu código sim. E nós vamos fazer direto. Bom, vamos lá então. Como sempre, eu já vou colar aqui, para a gente não perder tempo, aquele código vetor, né, o vetor desordenado, aqueles printfs com a rabn. E nós vamos aqui então, temos o vetor, né, com 10 posições, temos tudo ali, e nós vamos chamar o método quick, passando o vetor e o n, a variável n. Então nós vamos lá na função quick, claro, ele é um void quick, não tem retorno. Nós vamos receber aqui nela um int vetor e um int n. Bom, o que acontece? O Quick Sort, como eu disse que ele subdivide o vetor em duas partes, então no caso nós não tratamos como um n, né? Nós tratamos como início e fim, ou esquerda e direita. Por quê? Como eu disse, ele precisa da parte esquerda e da parte direita. Então quando a gente passa esquerda e direita, a gente simplesmente está falando assim, ó, essa parte do vetor eu quero que você ordene da variável esc até a variável dir. Consegue entender isso? Então aqui o nosso nossa esquerda vai ser 0 e o nosso direita vai ser n, correto? Que ele vai ordenar de 0 até n, o vetor completo. E com isso nós vamos fazer o seguinte: se a esquerda for maior, ou melhor, menor que a direita, claro, por quê? Se a esquerda for maior que a direita, for menor, vamos supor aqui que ele queira ordenar de 0 até 0. É falso, então eu não posso fazer ordenação. Eu não tenho nada para ordenar, concorda? Então a esquerda tem que ser menor. Então eu tenho que ordenar, por exemplo, de 0 até 2 ou de 0 até 1. Nunca de 1 até 0. Consegue entender isso? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai mandar particionar. Então vamos criar uma função aqui. Vamos chamá-la de dividir. Dividir. E a gente vai passar para ela o vetor, a esquerda e a direita, esc e dir. Consegue entender isso, né?
eu estou passando o vetor inteiro, então eu falo, olha, eu quero que você divide esse vetor inteiro em duas partes para mim. E eu tenho que armazenar esse resultado, né, em um vetor auxiliar, em um vetaux. Eu vou fazer aqui, vetaux recebe, e eu vou criar aqui um int vetaux. Não é bem um vetor, mas essa variável, essa função dividir, ele vai falar para a gente qual que é a posição que a gente que vai dividir o nosso vetor. Bom, agora então a gente só precisa chamar a função quick novamente, e a gente vai passar o próprio vetor. Só que dessa vez a gente não tem que passar o esquerda e direita. Bom, eu quero ordenar a esquerda, então eu vou passar o meu esquerda inicial e depois eu passo até o eu não vou chamar de vetaux não, vou chamar assim, ó, de posição. Eu vou colocar aqui pos. E eu passo o pos menos 1. Por quê? Eu quero ordenar a esquerda do meu vetor até aquela posição menos 1, até o meu pivô menos 1. E depois eu mando ordenar também o meu vetor, passando a posição mais 1 até a direita. A função é simples, a função que coordena a ordenação é simples. Agora então nós vamos para a função dividir, ela que vai fazer a ordenação do nosso vetor. Bom, vamos lá então, vamos criar aqui uma função dividir. Qual é o retorno dessa função? Bom, se eu recebo aqui um pos para dividir e o pos é inteiro, então ela vai ter um retorno int. Ela recebe então o vetor, um int vetor, ela recebe um int esquerda, esc, e int dir, esquerda e direita, beleza? E lá no final nós vamos colocar aqui um return, vou deixar em branco, depois a gente vai preencher para a gente entender mais fácil. O que vai acontecer? Nós estamos trabalhando com um vetor, então a gente precisa trabalhar com um for. Esse for a gente vai colocar int i recebe 0, ou melhor, não é que ele recebe 0, ele recebe o esc mais 1. I menor que dir. A gente pode colocar menor ou igual para ficar mais legível, né? mais fácil. E mais. Ou a gente poderia também colocar menor que dir mais 1, não tem problema algum. Vou pôr aqui o menor ou igual. Muita gente começa já fazendo igual eu comecei ali, que eu coloquei i recebe 0, mas na verdade o i vai começar com o esc dir, o esc mais 1. Ele vai ordenar, por exemplo, se eu passar de 0 a 5, ele vai ordenar de 1 até 5. Ele pega uma posição a mais. Vocês já vão entender porque é uma posição a mais. Aí a gente vai fazer. Se o vetor índice i for menor que o vetor índice esc, vocês já vão entender o porquê do esc, já vou explicar. A gente vai fazer a troca. O que seria essa troca? Precisamos de um aux, int aux. Vamos fazer. Aux recebe vetor índice i, vetor índice i recebe vetor índice esc, e o vetor índice esc recebe aux. Agora eu vou explicar o porquê disso tudo para vocês. Olha só, a gente precisa ordenar, por exemplo, nosso vetor tem 10 posições, a gente quer ordenar de 0 a 5. O que vai definir isso aqui é o próprio código que vai definir. Ele vai definir o
pivô, né? Vai encontrar tudo automaticamente. A gente não precisa forçar valores. Vamos supor que seja de 0 a 5. Eu vou comparar todas as posições, no caso de 1 a 4, com a posição 0. E vou fazer ele ordenar. Aí eu ordenei, correto? Eu fiz a ordenação aqui. E eu preciso retornar alguma coisa. O que eu vou retornar? Eu vou retornar o número de valores que estão nessa faixa que eu passei, de ESC até dir, da esquerda até a direita. Como que eu faço para saber isso? Simples. Eu crio um int i, ou um int cont, né, de contador, que ele inicia no ESC. Por que ESC? Porque ele vai saber o número de valores que tem naquele range ali, naquela faixa. E cada vez a gente faz cont mais. Cada vez que ele fizer a troca, né, cada vez que o número de trocas for feita, a gente faz um cont mais. E por fim do for completo, a gente vai fazer aqui, ó, uma última troca. A gente vai trocar então o vetor, fazer aux recebe vetor posição esquerda, vetor posição esquerda esc recebe vetor posição cont. E por fim, vetor posição cont recebe aux. Já vou explicar para vocês o motivo disso. E por fim a gente retorna o cont. Andei fazendo umas correções aqui que eu estava lembrando do código. E eu lembrei o seguinte: o cont ele tem que ser feito antes de toda a interação aqui do if, né? De toda a troca. E aqui a gente não vai usar o ESC, a gente vai usar o próprio cont. O código, só para dizer, então o código já está pronto. O código é esse aqui. Mas agora nós vamos entender o porquê disso tudo. Bom, lá no main a gente chama a função quick e passa o vetor à esquerda e direita. Ele cria um pos, que esse pos vai falar qual que é a posição que ele parou de ordenar na esquerda e depois na direita. E a gente vê, olha, a esquerda é menor que a direita, ou seja, 0, no caso aqui como a gente está passando a esquerda como 0 e a direita como 10, 0 é menor que 10? Porque se eu passasse 10 a 0, né, 10 menor que 0, não poderia. O nosso vetor ele vai de 0 a 10, ele não vai de 10 a 0. E aí a gente manda dividir o nosso vetor, a gente manda particionar. Existem algumas funções na internet que chama particionar, partition, né? E no final a gente manda reordenar o vetor recursivamente. A gente chama a função quick novamente. Agora nós vamos na função dividir. Ela recebe um vetor, que é o nosso vetor que está sendo ordenado, recebe uma variável esc e um dir, que ela contém a esquerda e a direita, o limite esquerdo e o limite direito da ordenação que nós vamos fazer. Nós recebemos um aux, que esse aux é feito para a troca de posições, e o cont, que ele começa na esquerda. Como a gente está passando a esquerda como 0, no caso aqui, o nosso cont começa em 0. E nós vamos ordenar esse vetor até a direita. Então nós temos que percorrer essa primeira parte do vetor, a esquerda do nosso vetor, vamos dizer assim, iniciando na esquerda mais 1, que no caso 0 mais 1 é 1. Então a gente inicia em 1. E vamos até a direita. E aí a gente vai fazer o teste. O vetor posição i, que é a posição atual, é menor que a posição à esquerda, que foi o nosso pivô que foi selecionado. Tá vendo que a esquerda a gente começa ali em 1 e não em 0? Porque o que vai acontecer? É como se a primeira posição do vetor fosse fixada para todos os valores menores que ela sejam trocados. Então a gente vai fazer a comparação com ela, com a primeira posição. É menor? Se for menor, o que a gente faz?
a gente vai incrementar o contador, para que a gente saiba o número de trocas que vão ser feitas, o número de vezes que valores menores vão ser trocados. E aí nós fazemos a troca. O AUX troca com o vetor, a posição I, e a gente troca com o conte. Por que conte? Porque o conte ele serve para você saber o número de trocas. Se você quer, se o vetor tem 10 posições, a gente subdividiu ele em duas divisões de 5 cada um. Ele vai fazer uma troca, vai fazer 2 trocas, 3 trocas, ele vai usar o conte. Então é o conte que vai manipular qual a posição que tem que ser trocada. E aqui a gente termina a troca. E por fim a gente faz uma última troca, que é para trocar, obviamente, a posição inicial, que é a esquerda, com a última posição que foi trocada. Caso a gente não faça, eu vou tirar ele aqui, vou remover e vou compilar. O que acontece com o nosso vetor? Ele fica 1, 2, 0, 9, 8, 4, 7, 6, 5, 3. Fica estranho. Se eu colocar de volta, vou compilar, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá vendo? Então, essa troca aqui ela é muito importante para quando a gente terminar a função dividir, que ela vai ser chamada várias vezes. Vocês conseguiram ver aqui, se a quick é chamada várias vezes, a dividir também será chamada várias vezes. E por fim a gente retorna o conte lá para o pos. Por ser recursivo, eu creio que seja complexo mesmo entender. Eu aconselho que vocês façam a varredura, né, desse código-fonte, que vocês rodem esse código-fonte no papel mesmo. Vai ordenando ele aí, façam os quadradinhos aí do vetor, façam a ordenação no papel mesmo para vocês entenderem como funciona. O algoritmo está aí. Gostaria de esclarecer uma dúvida, que na verdade não é bem uma dúvida, é mais uma crítica que eu recebi. O que acontece? Muitas pessoas falam assim: nossa, mas a sua aula, você está fazendo código, de repente você descobre um erro, você tem que ir lá trocar. Eu não gosto, eu nunca fiz isso, eu nunca preparei aula, eu nunca preparei videoaula, nunca pensei assim, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, anoto tópicos, não. O que vem na cabeça eu vou falando. Claro, eu tenho um material de apoio que eu consulto, que eu tenho que lembrar desse material. Por exemplo, para eu fazer videoaulas de método de ordenação, tem muito tempo que eu não lembro, que eu não vejo método de ordenação. Então eu tive que relembrar, eu tive que fazer uma pesquisazinha no Google, coisa rápida mesmo, para lembrar o algoritmo e passar para vocês. Então eu não estou com material nenhum aqui de consulta, mas é o que eu lembro mesmo e a gente vai fazendo. Então eu não sou muito de preparar material, eu gosto mais de fazer aquilo ali na hora, né? E deixar rolar, o que vier a gente faz. A ideia de ordenação surgiu da necessidade de muitas pessoas que estavam precisando trabalhar com fórmulas matemáticas, por exemplo, a mediana, né, que o vetor tem que estar em ordem. Então essa foi a ideia do método de ordenação e eu tive que pesquisar para relembrar os códigos. Mas então eu sou a favor da não preparação, né? Aquilo que a gente faz no impulso acaba ficando melhor do que algo muito preparado, tá ok? Então por hoje é só. Agradeço a todos pelas exibições e gostaria de dizer que o nosso canal está próximo dos 1000 inscritos. Quando chegarmos a 1000 inscrições, eu vou fazer uma videoaula especial e só tenho a agradecer a todos e gostaria de dizer que nas próximas aulas iremos ter muitas surpresas aí. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.